Oi, gente, tudo bom? Vocês estão lembrados de mim? É o seguinte, então eu vou fazer, de repente, os vídeos dessa semana, né? Vou ver se, de repente, consigo fazer alguns. E, assim, para a gente não perder o embalo, porque para eu perder o embalo é fácil, porque mesmo que eu faça um monte de vídeo, grave um monte de vídeo, o tanto de coisa quando tendo que fazer na semana é tanta coisa, tá tão corrido, que eu acabo perdendo mesmo o ritmo, sabe, de fazer as coisas, de pensar. E aí eu percebi o seguinte, eu tenho uma lista de roteiros e tal que eu já tinha feito, que eu acho que são interessantes, que eu gostaria de trabalhar, porque são coisas que de repente dá para fazer com um pouco mais de capricho, né? Nem que o capricho de repente seja na parte argumentativa, se de repente não dá para ilustrar com muita coisa, pelo menos dá para a gente argumentar de uma maneira mais parruda, de repente, né? Embora às vezes eu precise antes dar uma lida no roteiro para de repente me ambientar de novo, lembrar em que ponto que eu estava, né? Porque se de repente eu pego o roteiro lá com todos os tópicos e não der essa lida, eu corro o risco de fazer uma coisa meio sem sentido, até mesmo para mim, né? Mas assim, eu percebi que, embora eu tenha tido esse cuidado, tem algumas coisas que eu acabo deixando passar, entendeu? Que é o fato de que existem situações ou acontecimentos que são mais urgentes e que de repente valeriam a pena você também fazer um comentário, você trabalhar, né, desenvolver um pouco a coisa, porque são coisas que são necessárias. Muitas vezes eu evito trabalhar em cima de coisas assim que aconteceu tal coisa, tem uma treta aqui, uma treta ali, justamente para não ficar aquela tipo de pessoa que fica remoendo coisas, sabe, ser somente um comentarista de pauta terceirizada apenas, entende? Mas tem coisa que acontece que vale a pena a gente trabalhar, a gente de repente, a gente poder de repente, né, desenvolver. E uma delas, que é o tema que eu quero fazer desse vídeo especificamente, diz respeito a gente falar sobre as perdas de grandes artistas. Porque essa semana que passou, nós tivemos uma perda que realmente foi sentida por muita gente, não só a gente que é ligado ao desenho, né? Que foi a partida do Ziraldo, que é um mestre indiscutível, e por mais que de repente você não goste ou que você não tenha tido uma influência direta, alguma influência você teve, porque a gente não faz ideia do tamanho da influência do Ziraldo na vida de quem desenha no Brasil. Mas antes do Ziraldo, teve uma partida um pouco mais próxima, pelo menos do meu círculo, né, que assim deixou a gente muito abalado, que foi o chargista Ikenga, que também é chargista, que também é do Rio de Janeiro, que também foi chargista da revista que é o Pasquim, e que assim é uma pessoa que de repente não teve a mesma projeção de repente de um Ziraldo, que é o Ikenga. Né? O Ikenga é assim um cara, porra, que também é um grande mestre e um cara assim, cara que era impressionante, principalmente porque ele já era uma pessoa já com uma certa idade e que produzia, cara, de maneira incansável. A gente estava trabalhando com ele na revista Pirralha, desde quando a gente montou o projeto da revista Pirralha, né, que foi uma ideia original do Bira, isso no comecinho de 2020. 2020, quando começou um pouquinho antes, acho que uns 15 dias antes de estourar aqui no Brasil a pandemia, né, da Covid. E a gente juntou uma galera assim grande e que a gente queria fazer alguma publicação que pudesse de repente relembrar, não só relembrar, mas pudesse ter um peso de ação política, de humor gráfico bastante baseado na proposta que foi o Pasquim lá nos anos 60, 70, mas que a gente pelo menos pudesse, como que eu vou dizer, estar um pouco mais adaptado à realidade dos dias de hoje. Né? Porque hoje em dia a gente está com uma realidade de mídia social, enfim, que tem uma dinâmica um pouco diferente. Né?
E assim ajudou muito, me ajudou bastante nos primeiros 2 anos, que foram os anos que pegou, né, a pandemia, né? Depois, quando a pandemia passou, né, que a gente pôde sair de ficar em casa preso e tudo isolado, do isolamento social, é, eu, essa necessidade diminuiu um pouco, pelo menos para mim, e também a minha produção dentro da revista Pirralha diminuiu bastante, né? Mesmo porque eu tive também que cuidar da minha graduação, de terminar as coisas, né, do estudo que estavam apertados, um pouco mais apertados, né? E o Ikenga foi uma pessoa muito marcante, porque a gente chamou bastante gente assim de peso, sabe, para participar, para fazer parte da equipe, né? A gente ainda tem bastante gente de peso ali participando com a gente, sabe? Os mestres consagrados, inclusive um deles é o Ikenga, tem a Crowd da Ilha, que inclusive ganhou, né, juntamente com o Ikenga, o prêmio Ângelo Agostini de mestre, né, do quadril nacional. A gente tem outras pessoas, a gente tem o Aroeira, a gente tem o próprio Bira, né, a gente tem o J. Camelo, a gente tem, poxa, gente pra caramba, lá tem o Sival, que é um cara grande amigo meu, e tem outros caras, assim, tem o Newton, tem cara, uma quantidade de gente absurda, cara. Eu tenho até receio de ficar falando aqui, porque assim, eu vou me esquecer do nome da maioria das pessoas que estão lá, e estão lá todos os dias participando, discutindo, né? Tem o Guto, que ele está cuidando, né, do site, do projeto de uma forma geral, né? E assim, são pessoas assim extremamente talentosas, extremamente competentes, né? E o Ikenga foi chamado também. E eu lembro que, assim, como dentre as pessoas ali do grupo, eu talvez seja a pessoa que tenha mais familiaridade com mídia social, com internet, por já ter trabalhado nessas coisas, já feito algumas vezes o meu próprio site, o site do meu estúdio, tudo mais, já ter alguma experiência nessa parte. Então no começo eu estava trabalhando muito para juntar, fazer o grupo de WhatsApp, que a gente vai discutir as coisas, fazer a página né, a fanpage no Facebook, o perfil no Instagram, né? E aí eu tinha que juntar o pessoal, chamar o pessoal, e a maior parte das pessoas eu não conheço. Não é que eu nem conheça pessoalmente, eu não conheço. E assim, o Bira, que é um cara que, na verdade, é um cara que conhece, né, todo mundo, basicamente, né? Ele abriu as portas para que a gente pudesse ter contato com essas pessoas e trazer elas para o grupo, né? Algumas pessoas não ficaram com o tempo, foram saindo, outras pessoas não, sei lá, não tiveram interesse ou de repente não conseguiram acertar suas vidas para poder fazer parte do projeto, né? Um projeto que até agora carece de uma versão de revista mesmo, né? Impressa, né? Que a gente ainda tem dificuldades, né? Porque eu acho que a gente ficou tão dependente da mídia social, né? E de fazer as coisas pela internet, pelos sites e tudo mais, que a gente acabou se estabelecendo dentro desse padrão, né? Que, digamos assim, sofre um pouco da capacidade de entrar dentro do dia a dia das pessoas, né? Mas, enfim, eu espero que a gente consiga colocar tudo isso em ordem. E aí, o Ikenga ele foi chamado, ele foi convidado, ele aceitou, ele topou fazer parte do projeto. Eu não sei como que ele estava antes, se ele estava produzindo muito ou não. Eu imagino que até ele talvez não tivesse produzindo tanto. E aí, quando a gente foi chamar ele, colocar ele no e-mail, né, adicionar o celular dele e tal, ele me ligou. E eu lembro muito bem que era assim, na época lá da pandemia, e foi um pouquinho depois, sabe, alguns dias depois, da morte do Aldir Blanc. E aí ele me ligou para conversar, porque ele queria saber como que ia funcionar, né, o grupo, como que ia funcionar a dinâmica do trabalho. E ele, assim, ele estava muito, na memória dele, estava muito marcado a perda do Aldir Blanc. Né? E ele me falou muito do Aldir Blanc, ele falou que o Aldir Blanc era uma pessoa que ele conhecia pessoalmente, e que era uma pessoa que ele tinha longas histórias, já altos episódios em comum, assim, que eles vivenciaram juntos, né? E assim, foi um cara assim excepcional, um cara assim, sabe, daqueles caras que assim, eu não
sabia nem que existia. É um cara que é uma memória viva, assim, sabe? De todo esse movimento político e artístico, sabe? Ele viveu, de repente, muito, né? Dessa região do Rio de Janeiro, que é uma região assim que eu não tenho tanta familiaridade, afinal de contas, eu nunca estive no Rio de Janeiro, né? E assim, foi um cara completamente aberto, sabe? E assim, amicíssimo, sabe? E conversou comigo, assim, eu lembro que a gente deve ter ficado quase 3 horas falando no telefone. Eu até estava ficando preocupado, falei, meu, esse cara tá tanto tempo no telefone, cara, putz, será que eu estou segurando o cara? E ele queria conversar, né, cara? E assim, foi demais, sabe? Foi um cara assim que durante aquelas quase 3 horas de conversa, a gente ficou bastante próximo. Ele abriu-se, né, para que eu pudesse ter a oportunidade de me familiarizar com ele, familiarizar com quem ele é, assim, em essência, sabe? Assim, e ao longo desses anos todos do Pirralha, ele foi só produzindo mais e mais e mais e mais, de chegar a um ponto que ele produzia, sei lá, meia dúzia de charges por dia, tranquilamente. A gente não conseguia nem saber quanto que ele produzia, sabe? Mas ele estava produzindo incessantemente, e ele era um cara hiper bom, sabe, assim, de ser boa gente com todo mundo, de ser de boas com a vida, de ser um cara que ele gosta de ir lá para, né, botequinho, tomar cervejinha e conversar com as pessoas, conversar de boa. É um cara que não brigava, não discutia com ninguém, porque você sabe, né? Eu espero que vocês façam ideia de como é que é, de repente, um ambiente assim de quem trabalha muito com essa coisa do demográfico, né, político, né, que existe muito embate de ideia, muita, né, discordância, embora, né, ninguém saia na mão, ninguém xingue ninguém, não tenha um relacionamento difícil igual você tem com gente que é de extrema direita, né, mas assim, você tem os seus, de repente, os seus quebra-paus, né, sabe, diferença de ponto de vista, e aí a argumentação, que todo mundo, né, todo mundo que é de esquerda gosta de argumentar. Eu sou um cara que gosta de argumentar, né, e às vezes até é muito complicado, de repente, você ver esse pessoal que é de uma esquerda muito paz e amor, muito, sabe, vamos cantar cirandas, né, e tal, não sei o quê, que as pessoas não gostam de embate de ideia, as pessoas não gostam de colocar ironia, sabe, no meio do negócio, uma coisa apimentada na hora de você falar, as provocações e tal, sabe, porque tudo isso faz parte de todo jogo, né, de argumentação, de você ilustrar suas ideias e de você pegar o exemplo do outro e você rebater, sabe? São uma série de recursos assim que tornam inclusive o debate hiper dinâmico, hiper vivo, né? Assim, a gente tinha disso muito lá, mas assim, ele era um cara que até ele era bem de boas, né? Aliás, não é que a gente ainda tem esse tipo de coisa, sabe? Nem todo mundo concorda com tudo, de todos, mas assim, a gente tem um ponto em comum, que é essa visão que não diria nem só progressista, que é de esquerda, e assim, algumas pessoas um pouco mais marxistas, umas pessoas mais marxistas, umas pessoas que são bem comunistas, outras pessoas que são até anarquistas, né, tem o pessoal que é trotskista, tem o pessoal que é, enfim, né, tem aquela uma vibe mais de Gramsci ou mais de leninista e tudo mais, mas assim, e aí tem algumas, né, divergências assim de, acho que metodológicas e tal, mas assim, no fim das contas todo mundo entende e concorda, né, que existe um conflito de classes, que ele nunca deixou de existir e que a gente tem, de repente, um trabalho a se fazer, né, que isso é muito legal, realmente é muito interessante, né, na revista. E assim, o Ikenga, ele acho que foi na segunda-feira de manhã que ele faleceu. Ele havia passado uma mensagem para a filha dele, dizendo que ele não estava se sentindo bem, que ele não estava legal. A frajola aqui tá atrapalhando a vida da. Então não dá, né? E aí o que acontece? O que a gente ficou sabendo, né? Que a gente recebeu a mensagem, ele já tinha falecido, né? E foi assim, lógico, um choque, porque ele não estava doente. Ele estava produzindo pra caramba. No dia anterior ele já tinha feito um monte de coisa para a revista, né?
E de repente a gente primeiro ficou sabendo que ele, pô, o Kenga faleceu. Como assim faleceu? Como, né? E aí aquela, né, perplexidade. Aí ia contar, né, a filha dele que ele havia dado uma mensagem na parte da manhã dizendo que ele não estava se sentindo muito bem. E aí parece que uma das filhas, que a filha que recebeu a mensagem, não podia ir lá para vê-lo e avisou a outra filha, que daí a outra filha foi. Quando a filha chegou, ele já tinha, enfim, ele teve um ataque cardíaco que foi fulminante e, enfim, né, sabe, quando chegou lá já não havia nada que pudesse ser feito, ele já tinha, enfim, né, e isso deu uma pequena chacoalhada, né? Do tipo, sabe, cara, a gente às vezes pensa que a gente tem todo o tempo do mundo, né? E assim, eu tenho essa sensação assim, muito forte com relação à revista, né, a Pirralha, né? Porque assim, a gente fica pensando, olha, vamos deixar tudo certo, vamos esperar a vida se ajeitar, né? Eu tenho muita coisa na minha vida ainda que precisa se ajeitar para a gente conseguir, né, fazer a revista, enfim, com todas as coisas que a gente quer. Né? E eu acho que, de certa forma, imagino que o Bira também ele deva ter isso, porque ele já está num ritmo um pouquinho mais, não tão, né, louco assim, porque o Bira também é um cara que produz pra caramba, produz para um monte de gente, para um monte de coisa, né? E assim outros caras, né? Assim, todo mundo meio que, né, parece que colocou num ritmo que fosse um pouco confortável de interagir, de produzir para a revista Pirralha. E mesmo percebendo que, puxa a vida, tá difícil da gente fazer com que exista a revista física, né? Então, parece que a gente achava que todos nós tínhamos todo o tempo do mundo, né? Para fazer isso, para todo mundo participar. E isso deu uma pequena balançada, deu uma balançada também em mim. Que eu tô com um monte de coisa que eu tô vendo, tô fazendo, tô participando, tô procurando colocar em ordem, né? Porque assim, desde o começo do ano eu tô nesse desafio, desde que eu consegui me formar com o Lagral, que eu tô nesse desafio de vamos voltar a vida para rodar. Então tem que produzir vídeo para o canal, porque foi uma proposta que inclusive eu tinha aceitado, né? Quem viu aqui, eu sei que muito pouca gente viu e muito pouca gente viu o canal, né? Mas assim, foi em cima de um pedido, né? Um desafio que foi feito para ver de repente se eu conseguiria produzir coisas, né, no canal de YouTube, inclusive coisas ligadas a desenho, né, a ideia, né, e para a gente esteja indo muito para a parte que é mais política e tudo mais, né. Mas assim, eu não tenho como não ir porque é a minha essência do meu entendimento como artista e como ser humano, né? Então, assim, não dá para ser uma coisa que simplesmente, vamos falar aqui do estilo de caricatura, entendeu? Não dá, né? Eu não consigo. Né? Então, o que acontece é o seguinte, eu precisava voltar, e voltando, e acertando as minhas coisas, o meu ritmo de produção, né? Eu ainda estou com o computador que está no conserto, eu não sei se eu vou conseguir consertar ou não, né? Se ele tem salvação ou não, né? Eu preciso, inclusive, dar uma olhada na minha, né? Lá no serviço lá de assistência, né? Que já vai fazer acho que uns 15 dias que eu tinha conversado com eles, né? Pela última vez, que é um problema complicado. Né? E esse computadorzinho que está aqui, eu tô, né, lutando ele todo dia. Até essa semana que passou eu consegui dar os últimos arrumadas assim para ver se de repente eu consigo produzir alguma coisa, nem que seja lentamente, porque ele realmente ele não consegue fazer uma produção muito boa, muito parruda, nem desenho, né? Então eu vou ver se pelo menos eu não vou ficar completamente sem fazer nada, né? E eu também vou atrás de outras coisas, né? Eu sei que com essa parte de equipamento para você pegar freelancer é um pouco mais difícil. Não é porque eu não consigo desenhar, mas hoje em dia ninguém vai sem equipamento. O teu tratador ele não tem equipamento para trabalhar com você, ele conta com o teu equipamento que você tem. E aí fica difícil, né? Porque assim, antigamente, né? Os donos do meio de produção tinham os meios de produção. Hoje em dia é o proletário que tem o meio de produção, né, cara? Aí complica, né? Então, pô, gente, nem para isso vocês estão servindo hoje em dia, né, meu? Vamos se ligar pelo menos, né? Seja um pouquinho mais legal, né? Porque como é que fica, caraca?
porque cada vez tem tão menos, né? Tem tanto menos vantagem, sabe? Ter a presença de um cara que te contrate, que vai chegar uma hora que a gente já vai direto para o cara que vai comprar, para o consumidor final. Né? Aí não precisa ter empregador mesmo para nada. Então a questão é justamente de toda essa dinâmica, né, da minha vida, e deu uma balada bastante forte, deu, né, nesses dias. Essa partida do Kenga, a gente já sabia que já fazia um tempo que o Ziraldo ele já estava meio ruimzinho e tudo mais, né? E lógico, ninguém esperava. E é uma das pessoas que eu acho que vale a pena a gente pegar essa segunda parte do vídeo para falar, porque assim, é um tipo de pessoa que eu poderia ousar dizer que eu não conheci o Ziraldo pessoalmente. O Ziraldo, eu nunca conversei com ele, nem troquei mensagem, e-mail, nem nada. Então, eu nunca trombei com ele em lugar nenhum. Então, assim, eu nunca tive nenhum tipo de influência direta com o Ziraldo. E eu não posso também dizer, é porque, sabe, realmente, eu nunca tive essa proximidade. Então poderia dizer, mas então o Ziraldo ele nunca influenciou na minha vida. É aí que tá. O Ziraldo é um desses artistas que é muito difícil, talvez impossível, da gente mensurar a influência nas nossas vidas. Quem trabalha com desenho no Brasil, eu duvido que consiga passar indiferente ao trabalho do Ziraldo. Primeiro, Ziraldo fez, a impressão que eu tenho pelo menos, né? Fez o que quis. Ou fez muito, né? Eu não sei também o quanto ele quis e o quanto ele foi impedido de fazer, mas ele fez. Ele era escritor, ele era um cara ensaísta, ele era um criador, ele era quadrinista, ele era chargista, ele era artista plástico, ele era tudo. E tudo que ele fez com destaque. E ele teve sucesso. E ele influenciou outros artistas. Então, assim, ele fez quadrinho infantil, ele fez livro infantil, ele fez quadrinho adulto, ele fez charge política, ele fez charge de costume. Ele se enveredou em algumas coisas de animação, embora de repente possa não ter sido muita coisa, mas ele fez. Sabe, ele era uma pessoa que ele se envolveu na política do Brasil em inúmeros momentos, muitas coisas. É uma pessoa que ele não tinha a menor vergonha de falar o que ele achava, o que ele pensava, no que ele acreditava. Ele influenciava as pessoas. Ele, inclusive, falava coisas que as pessoas não acreditavam, e ele não tinha a menor vergonha de falar as coisas que os outros não acreditavam. Eu lembro da história do macarrão, por exemplo, que ele falava que, né, para combater a fome no Brasil, né, ele podia fazer um macarrão ali que já fosse vitaminado, nutritivo e tal, não sei o que, que o macarrão é uma coisa fácil de se fazer, precisa de pouca coisa, você faria macarrão, por exemplo. Eu já vi muita gente criticar ele, eu não sei se as pessoas criticavam realmente com propriedade, ou se as pessoas estavam só criticando porque viam nisso, de repente, uma possibilidade real de se resolver um problema sério no Brasil. Assim como eu vi muita gente anotando algumas coisas que ele falava. Ele falava, por exemplo, que uma pessoa mau caráter, é impossível que uma pessoa que não tivesse tido uma boa infância se tornar um adulto de mau caráter. Ele tinha algumas posições bastante firmes e bastante idealistas e bastante, sabe, que defendia a forma dele entender o mundo e o que ele fazia, né? E isso é muito inspirador, sabe? Eu que nos últimos anos fui cada vez mais me envolvendo com a parte de educação e com a parte de você usar a arte para a educação, como suporte para a educação, para o aprendizado, cara, não dá para passar sem encostar, sem relar no trabalho do Ziraldo. Sabe, o Ziraldo era um cara que ele conseguiu fechar o combo, sabe, de ir para a política institucional, para a política ideológica, até a formação do cidadão na sua fase como criança, na sua primeira infância e na sua adolescência e tudo mais, sabe? Ele é um cara assim fantástico e que tinha um trabalho que ele era único e que influenciou conceitualmente, graficamente e em muitas outras pontas
muita gente, muito mais do que muita gente consegue admitir. E a gente, como sempre, tem um grande problema, uma grande dificuldade de desenvolver, de assumir a nossa brasilidade no que diz respeito aos grandes mestres brasileiros que pensaram a brasilidade. A gente tem uma dificuldade muito grande de absorver isso. Você absorve um artista norte-americano, um artista japonês, um artista europeu com muita facilidade. Até mesmo, de repente, um artista argentino, você consegue, porque, nossa, o trabalho dos caras. Mas, de repente, cara, você muitas vezes não conhece os artistas brasileiros e que estiveram fazendo a brasilidade durante o século XX. Eu vejo muita gente que é artista do Brasil do século XXI e que fica tentando dizer assim, porra, eu estou resgatando a brasilidade, uma estética brasileira. E, cara, a pessoa não conhece os mestres artistas que já traçaram caminhos maravilhosos durante o século XX e que podem ajudar a sedimentar-nos nesse século XXI a fim da gente encontrar a nossa brasilidade, a nossa estética, a nossa identidade. Sabe, em muitas áreas, na arquitetura, no design, nas artes visuais, nas artes plásticas, nas histórias em quadrinhos, nos desenhos animados, sabe, na literatura infanto-juvenil, infantil, sabe, a gente tem um problema, por exemplo, com Monteiro Lobato, que hoje em dia a gente consegue entender que existem coisas no trabalho dele que foi importantíssimo para a literatura brasileira, para a literatura infantil, mas que tem pontos a ser trabalhados e que não deve ser simplesmente ressaçado, mas compreendido e superado. Mas a gente tem outros escritores, outros artistas, outros autores de literatura infanto-juvenil que podem nos ajudar, inclusive, a superar os problemas que eram complicados no trabalho e na figura do Monteiro Lobato. Por exemplo, então, assim, a gente precisa voltar e rever essas pessoas. Na música, gente, a música era uma coisa assim, era uma coisa maravilhosa, era uma coisa divina. A música brasileira do século XX, gente, que coisa mais rica do que a música brasileira. E a gente simplesmente, sabe, eu não sou músico, mas eu vejo muitos caras que trabalham com música, que mexem com música, que, cara, não se lembram desses caras que já passaram. Nós precisamos lembrar dos caras que passaram para saber quem nós seremos. Ninguém anda para frente sem olhar para trás. Essa que é uma questão muito importante. E por isso é muito importante que a gente faça vivo o trabalho, a obra e o legado do trabalho do Ziraldo. O Ziraldo é uma pessoa que tem muito a nos ensinar, mesmo depois da sua partida. Agora ele é um legado. Ele precisa existir como legado. Nós precisamos fazer valer esse legado. E é isso que eu gostaria de reforçar nesse vídeo. Então, essa que é a mensagem do vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido. Peço que vocês coloquem aqui um comentário sobre o que vocês acham. Se vocês acham que seria legal a gente continuar essa conversa, que eu estou procurando fazer sempre vídeo de meia hora, eu vi que deu meia hora aqui, então não sei se eu vou conseguir editar. Espero que eu consiga, né? E, assim, curta aqui o vídeo, se você curtir aqui o que a gente está fazendo, dá uma olhada nos outros vídeos, segue aqui no canal, dá uma olhada aqui nos links, aqui nas minhas mídias sociais, segue o meu trabalho e fica atento aí para os próximos vídeos que acontecerem, tá bom?